Senhor. Fala comigo, Senhor, eu preciso te ouvir. Fala comigo, fala, Senhor. Decidi te obedecer por amor. Eu preciso aprender o caminho do teu coração. Fala comigo, como pastor, Me conduz o seu rebanho. Eu desconheço outra voz que não venha de ti. Fala comigo, Senhor, eu preciso te ouvir. Eu preciso te ouvir. O Senhor esteja convosco, irmãos. Ele está no meio de nós. Irmãos, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Capítulo 17, verso 1, irmãos. Jesus disse também a seus discípulos: é impossível que não haja escândalos, mas ai daquele por quem eles vêm. Melhor lhe seria que se lhe atasse em volta do pescoço uma pedra de moinho e que fosse lançado ao mar, do que levar para o mal a um só destes pequeninos. Tomai cuidado de vós mesmos. Se teu irmão pecar, repreende-o. Se arrepender, perdoa-lhe. Se pecar 7 vezes no dia contra ti, e 7 vezes no dia vir procurar-te, dizendo: estou arrependido, tu lhe perdoarás. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta-nos a fé. Disse o Senhor: se tivesses fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira: arranca-te e transplanta-te do mar, e ela vos obedecerá. Palavra da salvação, irmãos. Glória a vós, Senhor. Que pelas palavras do Santo Evangelho Sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Sentados, irmãos. Irmãos, irmãs, hoje nós, no 6º dia desta campanha de cura e de libertação, hoje uma irmã me deu o testemunho do poder de Jesus na vida dela. Ela falava para mim que estava atormentada por um espírito de suicídio, e ela chegou a entrar no quarto dos 2 filhinhos com uma faca, porque ela disse, ela deu testemunho, ela falou: padre, eu estava fazendo o almoço e uma voz muito forte dizia para mim: pega esta faca, vai até o quarto dos teus filhos e mata os teus filhos. E ela disse que pegou a faca, irmãos. Ela falou para mim: padre, eu fiquei completamente cega, padre. Eu não enxergava mais nada na minha casa. Eu só enxergava a porta do quarto dos meus 2 filhinhos. Ela foi, os filhinhos estavam dormindo, e a voz dizia assim: mata, mata. E ela falou, foi uma luta tremenda contra aquela voz maligna, aquela voz do mal, aquela voz diabólica falando: mata os teus filhos, e depois se mata. Ela falou: nesse dia eu lembrei do que o Senhor fala na igreja, que o sangue de Jesus tem poder. Era uma irmã que congregava conosco, irmãos, durante muito tempo, e deixou a igreja, não veio mais à igreja. Agora eu espero que ela até esteja aqui na casa do Senhor. E ela disse para mim: eu lembrei de muitas vezes o Senhor falando: o sangue de Jesus tem poder. Quando o diabo se aproximar de você, tentando você, você clama: o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder. Ela lembrou, porque ela estava fraca espiritualmente. Ela não congregava mais. Há muito tempo que ela não recebe Jesus na Santa Eucaristia. Então, se ela não recebe Jesus na Eucaristia, ela fica fraca espiritualmente. Ela não ouve mais a palavra, ela não canta mais louvores a Deus, abandonou tudo. Porque quando nós mudamos de denominação, não de igreja, eu não abandonei igreja nenhuma, eu continuo na igreja de Jesus. A igreja de Jesus é uma só.
Nós temos várias denominações, mas a igreja de Jesus é uma só. A esposa do Cordeiro é uma só. Quando Jesus voltar em glória, ele vai arrebatar a sua noiva. A Bíblia não fala em Apocalipse qual o nome dessa noiva, não. A Bíblia diz que Jesus vai arrebatar, vai levar para o céu a sua noiva, a sua igreja. Não tem nome, não tem placa. Placa não sobe para o céu, não. Então, quando houve essa mudança de denominação cristã, ela, como muitos, deixaram de congregar. E é isso que o diabo quer. O diabo quer que a pessoa não venha congregar, não venha buscar Deus, não venha receber Jesus, não venha cantar louvores a Deus. É isso que o diabo quer, irmãos. Aquela pessoa, por exemplo, que insiste, que fala mal, que insiste, e não deixa o irmão, a irmã vir congregar aqui na igreja, certo aplauso para essa pessoa. Está servindo ao pai da mentira, ao diabo. Porque é isso que o diabo não quer. Uma igreja louvando, adorando a Deus. Vocês têm noção, meus amados? Vocês têm noção? A raiva que o demônio fica quando vê uma igreja numa segunda-feira adorando, cantando, louvando, glorificando o nome de Jesus aqui. Vocês têm noção o ódio que ele fica? Mas ele vai morrer com este ódio. Ele vai morrer com este ódio, porque a igreja continua adorando e louvando a Deus. E esta irmã, de tanto que ficaram falando no ouvido dela, o diabo, né? Usando pessoas, até pessoas das igrejas, ela não veio mais. Se tornou uma presa do demônio. Se tornou fraca espiritualmente. Por isso que o demônio, esse demônio do suicídio, da morte, se aproximou dela e ficou rodando ali, olha. E falava para ela, mata os teus filhos, e se mata. Foi quando ela lembrou. Quantas vezes que ela esteve aqui e ela ouvia, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder. E ela naquele momento, irmãos, ela falou para mim, padre, eu cheguei a levantar a faca. Irmãos, coisa horrível, irmãos. Coisa triste. Eu cheguei a levantar a faca para matar os meus filhinhos, 2 filhinhos. Mas ela naquele momento, o Espírito Santo de Deus foi mais forte e ela gritou, o sangue de Jesus tem poder. Quando ela gritou, o sangue de Jesus tem poder, a faca caiu no chão. Ela abriu a mão, a faca caiu no chão. Naquele momento ela começou a chorar. Jogou a faca para longe. Se deitou ali na cama dos filhinhos, abraçou os seus filhinhos e começou a orar a Deus. E veio dar esse testemunho para mim. Queridos, queridas no Senhor, hoje é o 6º dia. Irmão, a viúva em Sarepta, no Egito, no Líbano, perdão. Ela só tinha um pouquinho de farinha na panela. Ela só tinha um pouquinho de óleo na ânfora. Era tudo que ela tinha, irmão. Talvez a tua fé esteja pequenininha. Talvez a tua alegria esteja pequenininha, como um pouco de farinha na panela desta viúva. Mas é com este pouco de farinha, é com esta pouca fé, que Deus vai multiplicar e fazer você um homem e uma mulher vitoriosa em Cristo. Quantas vezes que você vem se arrastando para a igreja? Sim ou não, igreja? Sim. Você sai da igreja, você vem para a igreja se arrastando, com o peso dos problemas, com o peso do pecado, com o peso da decepção, com o peso do desânimo, e você vem quase que se arrastando, como aquela mulher, capítulo 13 do Evangelho de Lucas, 18 anos, encurvada. Olha Satanás, presta atenção, irmão, olha aqui, irmão, olha aqui para o padre aqui, ó. É isso que o demônio quer fazer, irmão. Ele quer que você ande assim, ó, encurvado. 18 anos diz a Bíblia, Lucas capítulo 13. 18 anos que Satanás ou Satã, é a mesma pessoa, fazia a mulher assim, ó, com peso. Você carrega um peso muito grande, irmão. Irmã, você carrega um peso muito grande. Olha para mim, igreja. Olha o que Jesus quer fazer hoje em você, ó. Você vem para a igreja se arrastando com aquele peso, o peso do pecado, do vício, do desemprego, da tristeza, do desânimo. E Deus quer fazer isso, ó. Presta atenção, ó. Te levantar, assim, ó. Aleluia!
É isso que Deus quer fazer em você nesta noite, aleluia. Aquela pobre viúva estava assim, ó, pegando o gravetinho do chão para fazer um fogo. Elias disse: traz água para mim, mulher. Ela foi buscar água. Elias gritou: traz também pão, estou com fome. A mulher revelou o problema ao profeta de Deus. Irmão, preste atenção nisso. Olha para mim aqui, amado, amada, olha aqui no altar. Quando você for abrir o seu coração, quando você for revelar os seus segredos, procure um homem de Deus, uma mulher de Deus, um homem de oração, uma mulher de oração, porque um cego não pode guiar um outro cego. Aquela mulher estava com aquele problema, meu Deus. Imagina uma mãe arrumando ali gravetinhos para fazer um fogo. Ela ia fazer um pãozinho, ia comer um pedaço, dar ao filho dela, esperar a morte. Imagina uma mãe esperar a morte do filho. Foi quando ela revelou, ela contou para o profeta que ela só tinha um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite na botija. Naquele momento o profeta Elias libera sobre ela uma palavra de prosperidade. Vai, mulher, faz o pão, traz para mim, que não vai faltar farinha na tua panela, não vai faltar óleo na tua ânfora, em nome do Deus de Israel. Libera sobre você, meu irmão. Levante a sua mão direita. Diga: eu libero sobre mim, sobre a minha casa, sobre a minha casa, a minha família. a minha família. Eu libero palavra de prosperidade, Palavra de prosperidade. em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Ela trouxe o pãozinho. O profeta comeu. Irmão, preste atenção, querido. Se ela tinha somente um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, e ela usou a farinha e o azeite para fazer o pão, e trouxe o pão para o profeta, o que é que ficou dentro da panela? Hã? Presta atenção, igreja, ó. Alô, aqui, olha aqui, ó. Só tem um pouquinho de farinha aqui, tá? Um pouquinho de azeite aqui. Ela pegou esse pouquinho de farinha, esse pouquinho de azeite, fez o pão, trouxe para o profeta. O profeta comeu. Ele liberou. O que ficou dentro da farinha, da panela e do azeite, da botija? O que ficou? O que ficou, igreja? Nada. Nada. Mas olha só. Olha o poder de Deus. Ela voltou para casa. Ela creu. Tem que crer. Toma posse. Não fique esperando eu falar: dá glória a Deus, dá aleluia, igreja. Você tem que dar glória a Deus, sei o que eu peço. Ela foi para casa. Quando ela chegou em casa, quando ela abriu a panela, como é que estava a panela? Vazia? Estava cheia. A botija, aquela garrafa, como é que estava, igreja? Cheia. Pois nesta noite, enquanto você adora aqui Deus nesta igreja, Deus está dando prosperidade na tua casa, na tua mesa. Deus está derramando azeite sobre a tua casa, sobre a tua mesa, em nome de Jesus de Nazaré. Diga: eu creio. Eu creio. Aleluia. Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel. Seja fiel a Deus em tudo. Segunda-feira é dia de Santa Missa. O diabo fica ali o dia inteiro, tirando a tua paz. É um companheiro de trabalho, é um parente seu, marido, a esposa, o filho, sei lá, alguém muito próximo. Começa, ó, é o diabo falando. Não vai lá não. Lá não é válido. O padre não é mais padre. Não vai lá não. A Eucaristia não é válida. Toda vez que você ficar ouvindo essa voz, você vai repreendendo em nome de Jesus. Eu repreendo. Eu não vou deixar o meu Deus de maneira alguma. Em nome de Jesus. Segura na mão de Deus. Não é na minha mão que você está segurando não, meu irmão. Se você segurar na minha mão, a gente afunda junto. Você está segurando é na mão de Jesus de Nazaré. É na mão dele que você está segurando. Amém?
Dá glória. Por isso que a Bíblia diz que não é diante de homem nenhum que você tem que se ajoelhar. Vou falar uma coisa para vocês, com todo o respeito que eu tenho por todas as igrejas. Eu me arrependo muito. Eu já pedi perdão a Deus por todas as vezes que as pessoas vinham confessar e ficavam aos meus pés de joelhos. Nossa, isso hoje, que eu conheço bem a palavra, cada vez mais eu estou aprofundando na palavra. Isso dói no meu coração. Por quê, irmãos? Por quê? Porque a Bíblia ensina que você tem que se ajoelhar somente diante de Jesus, diante de Deus. Aí alguém vem falar para você, não, mas o ministro é representante de Deus, então você pode se ajoelhar. Pedro, quando Cornélio se ajoelhou aos pés dele, Pedro fez assim, ó. Cornélio, acorda, que é isso? Levanta, homem. Eu também sou homem como você. Somos seres humanos. Adore somente a Deus. Se ajoelhe somente diante de Deus. Vai dormir? Sabe o que você faz antes? Quando você está indo dormir, usa a tua cama como um altar. Te debruça de joelhos. Abre a Bíblia. Leia um trecho da Escritura, medite. Depois você se ajoelhado, coloque a sua cabeça, as suas mãos sobre a palavra. E naquele lugar, naquele momento ali, nessa intimidade com Deus, peça perdão dos pecados. Se entregue nas mãos do Senhor naquela noite. Agradeça pelo dia. Chore. Chore. Porque você vai dormir, mas o anjo do Senhor vai estar do teu lado a noite inteira. A noite inteira. Amém, igreja? Hoje no Evangelho, Jesus diz, olha, cuidado, para que vocês não sejam causa de escândalo, pedra de tropeço na vida de ninguém. Cuidado. Não seja pedra de tropeço. Esses dias um irmão falou para mim que não vem mais à igreja, porque foi maltratado aqui na igreja. Eu lembrei desse evangelho. Porque é assim, irmãos, olha, preste atenção, já estou terminando. A vida do padre é assim, ó. Às vezes acontecem coisas na igreja, que quando eu venho ficar sabendo, quando eu venho tomar conhecimento, a desgraça já aconteceu. Já aconteceu. A pessoa já foi embora, já saiu machucada da igreja, não quer saber mais da igreja, não quer saber de Jesus. Aí lá vai o padre, por causa de algum louco ou louca da igreja, que está aqui dentro da igreja, que é pedra de tropeço na vida de alguns. Aí lá vai eu atrás, não irmão, ô irmã volta, não é bem assim, perdoa o irmão, perdoa a irmã. Alguns eu consigo, outros não. Por isso que Jesus diz, cuidado, eu também como padre, como presbítero. Irmãos, nós temos que trazer pessoas, não afastar pessoas. Cuidado, traga pessoas para Cristo, convide. Quantas pessoas que não conhecem Jesus, quantas pessoas que não conhecem Deus, mas você conhece. É como, já estou terminando, ó. Você teve um problema de saúde, você foi ao médico, esse é um bom médico, ele fez um tratamento maravilhoso, acertou, você hoje está bem. Quando você fica sabendo que alguém tem aquele mesmo problema, quem você vai indicar para aquela pessoa? Quem? O médico. Quantas vezes que alguém diz para mim assim, reverendo, padre, aquele médico é muito bom. Padre, aquela médica é muito boa, porque resolveu o meu problema. Irmãos, se nós indicamos médicos e médicas para cuidar das pessoas, muito mais nós devemos ter entusiasmo de indicar Jesus para cuidar das pessoas. Você tem que chegar para a pessoa e falar assim, está difícil? Está difícil? Eu tenho uma pessoa que vai te ajudar.
Eu conheço uma pessoa que vai te resolver o teu problema. E você vai falar, sabe por quê? Porque quando eu mais precisei, foi Ele que me salvou. Foi Ele que me curou. Foi Ele que transformou a minha vida. Padre Wilson, sim ou não? É o Padre Wilson? Nossa, não senti firmeza. É o Padre Wilson que mudou a sua vida? Quem mudou a sua vida? Jesus de Nazaré. Ele. Indique Ele. Jesus. Amém, igreja? Irmãos, você...